Tem muita gente que acha que a Ayurveda é massagem, é dosha, é só alimentação. E o Ayurveda, na verdade, é uma outra forma de pensar. A gente pensa sobre um outro ângulo, o ângulo do indivíduo, né? E o ângulo da manutenção da saúde, que também é uma coisa que normalmente nós não levamos muito em consideração. Então, por exemplo, a gente tem muito aqui no Ocidente uma questão com secar. Secar, higienizar, lavar, né? E o Ayurveda, ele traz um outro olhar que é o de olear, né? De hidratar. Então, Vata é a última idade, né? Depois dos 60 anos no homem e depois da menopausa para as mulheres, a gente entra na idade Vata, que é uma idade que traz um humor frio, seco, instável, de perda de tecido, né? A gente tem mais dificuldade de manter os tecidos. Então, para o Ayurveda, desde muito cedo a gente já começa a cuidar dos tecidos, a olear, para manter eles. Então, todas as terapias anti-Vata são anti-envelhecimento, ou rasayanas, que é como a gente fala lá. Então, a preservação corporal, ela é o foco, e não essa coisa que a gente tem muito aqui, de esfoliar, né, de raspar, de deixar muito seco. Porque o ponto de vista ayurvédico é que se a gente deixar muito seco, na verdade a gente está envelhecendo precocemente. E a gente vai chegar nessa época seca, né? Se tudo der certo, é onde a gente vai chegar. Outra questão também é redução de fome, né? A gente também é muito educado para não ter fome, não sentir fome. Então, farinhas que incham no estômago a gente acha legal, coisas que provocam saciedade a gente também acha legal, tudo que incha no estômago a gente está dentro porque a gente não quer sentir fome. O ponto de vista ayurvédico é que fome é saudável, a gente tem que ter fome, né? Porque a fome também é um indicativo que eu tenho um poder digestivo bom para digerir. E na hora que tem fome eu posso comer, porque a minha digestão vai fazer o trabalho dela completo, né? Não deixando toxinas, assimilando os nutrientes, excretando tudo de forma legal, correta. Então, a gente mantém poder digestivo, a gente mantém a fome. Então, quando dá aquela fominha entre as refeições, a gente não tem que comer, né? Não necessariamente. A gente pode esperar a fome crescer um pouco para depois a gente poder comer de forma adequada, com uma digestão total. Porque comida parada, não digerida, é toxina. Vai virar toxina uma hora. Outra coisa também, intolerância alimentar, né? Hoje a gente vê cada vez mais intolerância à lactose, a glúten, a açúcar. O ponto de vista ayurvédico é que isso, se não for uma coisa que a pessoa nasceu com ela, se foi adquirido em vida, diz respeito a um baixo poder digestivo. Então, nós vamos fazer com que esse potencial digestivo retorne para que essa pessoa possa consumir esses alimentos que ela teve que parar por intolerância alimentar. Uma outra coisa que muda muito é leve e pesado. A gente é educado a falar de substâncias leves ou comidas leves sob o ponto de vista calórico. Então, se a gente olha uma salada de beterraba, de cenoura e de pepino com molho de iogurte, é super leve, porque sob o ponto de vista calórico, ela não tem tantas calorias. O ponto de vista ayurvédico diz respeito à digestibilidade. Então, muitas vezes a gente vai trocar uma salada leve, sob o ponto de vista ocidental, por uma sopa de batata doce e vai ser mais leve do que a salada, sob o ponto de vista da digestibilidade, porque a gente já está cozinhando os alimentos com condimentos, com óleos bons, para que isso entre e seja digerido rapidamente, não deixe toxina no nosso corpo e nem provoque um trabalho adicional para ele nesse momento se a gente tiver com poder digestivo baixo. É claro que pessoas que têm um potencial digestivo bom podem comer coisas cruas, não tem problema nenhum. É só um ponto de vista diferente de leve e de pesado, né? Analgesia também é uma outra coisa que a gente vê muita diferença no olhar ayurvédico. A gente é um pouco educado a analgesiar os sintomas das coisas que a gente vai sentindo. Então, a gente está com uma dor de cabeça, a gente toma um remédio. A gente está com uma dor de estômago, a gente toma outro remédio. E não escuta esses sinais. Não tem problema nenhum da gente analgesiar. Não é que a gente tenha que sentir a dor, mas a gente tem que olhar para essa dor, entender o que é, porque o corpo ali, ele está falando alguma coisa. E se a gente analgesia e não escuta isso, a gente vai fazer com que o corpo grite, ou berre, ou imobilize a gente, porque a gente não está
escutando. Então, nesse sentido, o Ayurveda é um caminho muito forte de autoconhecimento, porque a gente está o tempo inteiro buscando a nossa essência, buscando a escuta dos nossos sinais, a escuta da nossa mente, do nosso corpo, o que está acontecendo para a gente poder agir no mundo. Uma outra mudança também de ponto de vista é que nós temos muito hábito de simplificar as coisas. Então a gente pega o yoga e transforma em ginástica, a gente pega o Ayurveda, transforma em massagem, em dosha ou em qualquer outra coisa mais palpável. É importante a gente entender que todos esses corpos de conhecimento, eles fazem parte de uma tradição enorme, muito antiga, de mais de 5.000 anos atrás, e que todos eles estão entrelaçados, porque são simplesmente ramificações de um conhecimento geral, védico, hindu, que a gente está falando um pouquinho aqui. Então, quem não assinou, assine o canal, que a gente vai continuar falando mais pela frente.